Boa noite, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos para o nosso estudo. Estudo que realizamos todas as quartas-feiras, às 20 horas, pela página do Facebook Espiritismo Brasil Chico Xavier e também pelo meu Instagram, que é paulo_Sampaio. Hoje, dia 6 de dezembro de 2023, sejam bem-vindos. Um abraço aos amigos da cidade de Bauru, Centro Espírita Vicente de Paulo, que retransmite esse nosso estudo todas as semanas pela página do Centro. Nosso boa noite aqui a Maria Luísa, já conectando aqui conosco no Instagram, Luci Faria, muito bem-vindas. Nosso abraço, nosso boa noite aqui para os amigos e amigas na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, a Elaine Gabriele, boa noite. Tadeu de Castro, que também a Helena Maria Barbosa, a Nagibe Saba, a Elizabeth Fonseca, a Romilda Martiniano, a Ercília Machado, a Cida Baldan, a Dorinha Pereira, quem mais aqui? O João Franco, nosso amigo, a Graça Barbosa, Cida Basile, querida amiga Loiva Carnop, aqui também a Edna Markovics, a Cirlei Barcelos, a Maria Wenzel, boa noite, a Dorinha Pereira, né? E a todos os amigos e amigas que estão já conectando aqui conosco para mais uma noite de estudos. Aqui também Espiritismo Online Bauru, querida amiga Fátima, que divulga bastante as lives, né, que acontecem na região. Boa noite, bem-vinda Fátima e amigos de Bauru. É uma alegria estarmos aqui mais esta noite para mais uma lição de Emmanuel. E hoje nós estudaremos a lição 123 do livro Caminho, Verdade e Vida, intitulada Esperar em Cristo. É uma lição muito bela, com muitos ensinamentos, que nos foi sugerida pela amiga Loiva Carnop, do Rio Grande do Sul. Fica aí o nosso agradecimento à Loiva por essa sugestão importante que procuraremos então estudar nesta noite. Vamos então iniciando, rogando inicialmente a Jesus, o Mestre, que nos permita a todos recebermos a inspiração dos bons amigos espirituais que nos auxiliam nos estudos, em nosso aprendizado, em nossa vida diária. Que tenhamos hoje o amparo do alto, mais esta vez, todos nós, para assimilarmos bastante daquilo que nos será oferecido por Emmanuel, que a cada estudo possamos aprender e vivenciarmos esses estudos em nossa vida. Em nome de Jesus e dos bons espíritos amigos, iniciamos a nossa reunião de estudos. Vamos lá então. O Emmanuel, amigos, nesta lição, ele vai selecionar um versículo da carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, que está no capítulo 15, versículo 19, quando Paulo disse: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. É uma fala um tanto quanto choca um pouco, né, essa fala de Paulo. Porque ele nos dá aqui tipo, né, um chacoalhão para a gente pensar mesmo, né? Porque ele está dizendo, esperar em Cristo. Se esperamos em Cristo só nesta vida,
seremos então, né, os mais miseráveis de todos os homens. Nossa amiga Tata Del Rey aqui também, né? Tudo bem, Thaís? Boa noite, viu? Bem-vinda. Então, esperar, amigos. Esperar, nós sabemos que é um grande problema nos dias atuais, né? Geralmente, todos nós corremos muito, muitas atividades, muita correria no dia a dia. Então, esperar já é algo difícil. Agora, esperar em Cristo seria algo mais ainda desafiador. Porque esperar em Cristo, nós vamos ver com a lição, que seria no sentido daquela espera de quem confia em Jesus e de quem tem esperança naquilo que Jesus trouxe para nós. Naquela pessoa que confia nas leis sábias de Deus, aquela pessoa que procura colocar os ensinos de Jesus na sua vida e dessa forma espera ativamente, espera com esperança, espera sabendo que está tudo na mais perfeita ordem. É mais ou menos nesse sentido que essa lição vai girar. Por quê? Se nós queremos que Jesus satisfaça os nossos caprichos, né, as nossas vaidades, os nossos desejos mais imediatos, é sinal de que ainda não despertamos para uma vida mais plena. Não entendemos ainda que somos um espírito imortal, né? Então é sinal de que estamos muito presos, apegados nesta vida terrena, uma visão estreita. Por quê, meus amigos? Eu quero levá-los a pensar. Recordemos que quando Jesus curava aquelas pessoas, por exemplo, quando ele estava ali diante de uma pessoa, um cego, né, uma pessoa que buscava a cura da visão, Jesus olhava para aquela pessoa e perguntava, geralmente, o que queres que eu te faça? Essa pergunta de Jesus poderia parecer, de certa forma, ingênua para muitas pessoas que não tenham um entendimento mais profundo do Evangelho. Poderia Jesus parecer ali, né, de certa forma, ingênuo. Será que aquele homem, ele não sabia que o homem queria a cura da visão? Mas é lógico que Jesus, com essa pergunta, queria levar a pessoa a uma reflexão profunda. Jesus, quando perguntava assim, é como se ele perguntasse à pessoa, você quer apenas a cura do corpo? Ou você quer algo mais? Você procura a salvação da alma? Então, mais ou menos nesse sentido. Jesus procurava atender muito mais a um despertamento de consciência, a salvação das almas, do que a cura apenas dos corpos. Então, nesse sentido que Emmanuel vem nos dizer, que se nós esperamos que Jesus resolva apenas os nossos problemas do dia a dia, da nossa vida fisiológica, da nossa vida material, é muito pouco. A gente precisa ter visão de eternidade, né? Aqui também, Araújo Tuxa, chegando conosco no Insta, boa noite. A Rose, bem-vinda, Rose. E aos amigos e amigas aqui do Facebook, muito boa noite a todos que foram conectando aqui no início da live já. Muito bem-vindos, viu? Um abraço a todos. Deixe-me ver aqui se tem algum comentário já. A Nisley Aparecida do Amaral aqui também. Bem-vinda. Nisley, né? Nisley Aparecida do Amaral. Quem mais aqui? As amigas e amigos chegando. Herculano Carla, nossa amiga de Monte Azul, também aqui conosco. Bem-vinda. A Carla, bem-vinda, Carla. A Ditinha Araújo, Zuleide Carvalho, nossa amiga lá da Bahia. A Bruna Souza, que legal. Quantos amigos aqui
Que tenhamos uma boa noite de aprendizado, um ótimo aprendizado, diz a Bruna, que assim seja. Então, vamos lá, meus amigos, vamos continuando. Emmanuel começa a comentar, então, Emmanuel começa os comentários dizendo: o exame do versículo fornece ao estudioso explicações muito claras. É natural confiar em Cristo e aguardar nele. Mas que dizer da angústia da alma atormentada no círculo de cuidados terrestres, esperando egoisticamente que Jesus lhe venha satisfazer os caprichos imediatos? Seria razoável contar com o Senhor tão só nas expressões passageiras da vida fragmentária? Então, Emmanuel, aqui, meus amigos, nos convida a uma reflexão profunda. É lógico, né, que nós, todos, esperamos o amparo de Jesus para todas as nossas dificuldades da vida. Não é? Nós oramos a Jesus, a Deus, diante dos problemas, diante das lutas que temos, pedindo forças, pedimos, né, iluminação. Mas o que ele nos leva a pensar aqui é o seguinte: se nós imaginamos que Jesus está para atender apenas os nossos pedidos infantis, atender apenas os nossos caprichos, se a gente poderia dizer assim, porque muitas vezes, amigos, se a gente descuida, a gente pede a Jesus apenas que resolva os nossos problemas daqui da vida material, com um olhar muito estreito, sem imaginar nossa vida espiritual. Então a gente pede muitas vezes de forma equivocada. Porque às vezes muitas pessoas pedem, por exemplo, que Jesus retire as dificuldades da sua vida. Outros pedem que Jesus lhe proporcione a cura de uma doença. Outros pedem que Jesus resolva a sua dificuldade financeira. Outros ainda pedem que Jesus afaste familiares difíceis. Então, amigos, esses pedidos são ingênuos, são infantis. Não deveríamos pedir dessa forma. É mais ou menos isso que Emmanuel está nos dizendo. Às vezes nós contamos com Jesus para resolver os problemas imediatos, as coisas do dia a dia. Quantas pessoas pedem que Jesus resolva, né, que atenda os seus sonhos, os seus anseios, voltados apenas para essa existência material. Então a pessoa quer que Jesus resolva nesta existência. A pessoa não pensa que nós teremos outras reencarnações inúmeras. Se não dá para realizar o sonho que almejamos nesta existência, projetemos esse sonho para a próxima. A gente não pode ficar com a visão estreita apenas desta vida material. É nesse sentido. Emmanuel continua dizendo: é indispensável descobrir a grandeza do conceito de vida, sem confundi-lo com uma vida. Existir não é viajar da zona de infância com escalas pela juventude, madureza e velhice, até o porto da morte. Mas é sim participar da criação pelo sentimento e pelo raciocínio. É ser alguém e alguma coisa no concerto do universo. Então, meus amigos, o que Emmanuel nos leva nesse trecho da mensagem a pensar? Como nós entendemos vida? Se eu perguntar a vocês o que é vida para vocês, a Thaís está dizendo aqui: verdade, não viemos para ser servidos, viemos para servir. Legal, muito bom. É nesse sentido mesmo. Que nós tenhamos essa visão de que não estamos aqui para buscar apenas satisfação dos nossos prazeres imediatos, né?
Araújo Tuxo está dizendo, eu mesma, no desespero, peço. É comum, mas sei bem que cada um tem o que merece, inclusive eu, das coisas boas e ruins. É justamente isso, né? A gente pede, às vezes a gente descuida e pede coisas que não fazem muito sentido. Mas a gente precisa estar se policiando. Então aqui, amigos, quando Emmanuel nos fala de vida, eu me recordei de uma fala de Jesus que ele diz assim, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. E muitas pessoas, muitos religiosos entenderam essa abundância de prosperidade material, né, dos bens materiais. Mas Jesus está dizendo muito mais que isso. Ele veio nos proporcionar a vida verdadeira, para que a gente viva entendendo o que significa a nossa vida. Qual o objetivo devemos buscar na vida? Para que estamos aqui encarnados na Terra? Nós precisamos compreender isso, que não é apenas para o lazer, para o passeio, para a distração. Então a gente não deveria nos prendermos tanto a esse pequeno trecho da viagem, porque vejam, nós somos viajores da eternidade. Esta existência material é um trecho minúsculo da nossa longa jornada evolutiva. É um trechinho pequeno. Então pensem comigo, se nesse trecho da viagem o nosso percurso não for tão agradável, imagine que você está fazendo uma viagem longa. Durante um pequeno trecho da viagem, você pega uma estrada mais desgastada, né? uma estrada mais difícil, se você está viajando de automóvel, ônibus, por exemplo. Mas qual o problema se aquele pequeno trecho está ruim, sendo que os demais trechos à frente podem estar em melhores condições? Então é nesse sentido, a gente não deve se apegar tanto a esse trecho pequeno da viagem. Se nesta existência as coisas não estão da forma como gostaríamos, não fiquemos tão desesperados. Nós temos muito mais para viajar à frente. Que nós procuremos fazer esse trecho da melhor forma possível, para que a gente viva realmente, para que a gente viva em harmonia com as leis do Pai, com as leis de Deus, né? Araújo Tuxo está colocando, eu ia perguntar isso agora, não seria errada a lógica dos nossos irmãos evangélicos, né? Já estava ali prevendo, né, mais ou menos aquilo que comentaríamos. Então, amigos, a gente deve entender que conforme a gente vai despertando para o verdadeiro sentido de vida, a gente repete sempre isso, para que fique bem claro. O Emmanuel repete sempre isso, para que a gente compreenda que a vida é uma bênção, mas a vida, nessa fase da nossa evolução, nem sempre corresponde às nossas expectativas. Muitas vezes estamos rodeados, né, de aflições, de problemas, de dificuldades, de dores, né? Mas tudo isso corresponde às nossas provas, às nossas expiações, à cruz que cada um de nós carrega. Então é preciso rogar a Jesus de forma consciente. Por que a gente não pede assim, Senhor, dai-me forças para vencer as lutas de cada dia? E não pedir, Senhor, retire os problemas da minha vida. Senhor, dai-me visão para compreender cada desafio que a vida me oferece. Senhor, que eu possa ver o significado de cada prova da minha vida e que eu tenha resignação e bom ânimo para enfrentar essas lutas de cada dia. Esse seria um pedido mais justo, né? A Ana Tavares Dixon está dizendo que os nossos mentores espirituais nos ajudem a cumprir as nossas provas com resignação.
Legal, muito bom, Ana. É isso aí mesmo, que roguemos assim, né? Dai-nos forças, Araújo, é isso mesmo. A Zuleide dizendo, sempre peço força e resignação. É nesse sentido que a gente deveria rogar a Deus, a Jesus, aos mentores, né? A Bruna Souza está dizendo, a vida em abundância é acreditar mais na nossa fé. Isso mesmo. É mais no sentido de ampliar, né, a nossa confiança em Deus, para que a gente viva quanto mais possível de acordo com as leis divinas. A Graça Barbosa está dizendo, agradeço a Deus até pelos momentos mais difíceis, momentos de dores. Deve ser nesse sentido. É uma bênção quando a gente consegue ver dessa forma que fala a nossa amiga Graça. Agradecer até pelas dificuldades, né? O que mais aqui? A Loiva está dizendo, nós somos co-criadores, né? Lembremos disso, co-criadores em plano menor, diz André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. Porque nós também co-criamos, né? Nós também, Deus nos oferece essa possibilidade. A Edna Markovics, em qualquer situação devemos pedir paciência, fé e força, né? Para enfrentarmos os problemas. E o João Franco, temos que olhar todas as vidas, não apenas a casca desta vida, mas sim a árvore, desde a semente, cada folha e galho. Legal, João? A visão do João é essa visão de eternidade, né? Não vamos focar apenas no momento presente. Olhemos para o todo, é nesse sentido mesmo. E a Terezinha Medeiros dizendo que tenhamos um ótimo estudo, que assim seja. Um abraço ao nosso amigo também, o Antônio Sampaio, amigo do Edson Fukuta, né? Bem-vindo, viu, seu Antônio? Um abração para o senhor, tudo de bom. Vamos continuar mais um pouquinho depois, a gente vai vendo mais aí com vocês. O Emmanuel, então, continua dizendo, oi, Érica Duarte, aqui também, um abraço, Érica, tudo de bom. O Emmanuel diz ainda, na condição de encarnados, raros assuntos confundem tanto como os da morte, interpretada erroneamente como sendo o fim daquilo que não pode desaparecer. Olha que interessante, amigos. Para a gente ter noção de vida plena que Jesus veio nos ofertar, nós precisamos diferenciar bem, entender bem o que é a morte. Nós até hoje, em pleno século XXI, nós temos uma visão, muitos de nós, né? Temos uma visão equivocada da morte. Criou-se uma ideia, né, durante os séculos passados, uma visão muito equivocada sobre a morte. Porque a morte, para muitos de nós, é algo que se deve temer. Muitas pessoas têm medo da morte. Para vocês terem uma ideia, Allan Kardec comenta na Revista Espírita sobre planetas mais evoluídos que a Terra, como por exemplo o planeta Júpiter é citado. Em Júpiter, os habitantes deste planeta encarnados, vejam bem, não estou falando de espírito desencarnado, os habitantes encarnados de Júpiter não têm medo nenhum da morte, nenhum receio. Para eles é algo natural. Quando chega a morte do corpo, eles deixam o corpo e continuam tranquilamente. Por que isso acontece? Porque lá eles têm a certeza plena de que a vida prossegue. Eles sabem que eles estão encarnados temporariamente, que a vida verdadeira é espiritual. Não tem nenhum temor, porque lá, amigos, a mediunidade é constante entre eles. Eles vivem no intercâmbio constante com os desencarnados, então não tem receio. Agora aqui na Terra, nós criamos uma barreira muito forte entre encarnados e desencarnados. Parece que morrer, passar pela morte do corpo, é um absurdo. E nós esquecemos que foi Deus, o Criador, né, amoroso e sábio, que fez dessa forma. Então a gente deveria começar a mudar a visão da morte. A morte não deve ser um pânico, não deve ser algo que nos amedronte.
Porque nós chamamos aqueles irmãos que estão na outra dimensão de mortos, né? Vejam bem, a gente fala que eles são mortos, mas eles que lá estão, para eles não tem barreira. Eles atravessam paredes, passam pelo fogo, qualquer obstáculo não é obstáculo para eles. Eles se comunicam pelo pensamento. Eles viajam na velocidade do pensamento. Quem são os mortos? São eles ou somos nós? Eles estão muito mais vivos do que nós, não é verdade? Eles vivem de forma muito mais plena do que nós. E nós os chamamos de mortos. Então é nesse sentido que Emmanuel vem nos dizer que nós precisamos rever os nossos conceitos. Quando nós falamos em morte, não apaguemos essa ideia equivocada. Nós deveríamos dizer, a pessoa passou para a vida verdadeira. Nós deixamos a vida limitada para a vida plena, para a vida exuberante, né, da vida espiritual. A nossa amiga está comentando aqui, a Bruna Souza, né? Criou-se o culto da morte, não é? Nesse sentido mesmo. A ideia de morte foi muito carregada, né, até os dias atuais, como essa coisa tétrica, né? Esse pânico, esse medo. E é uma visão que, por exemplo, os irmãos do Oriente não veem dessa forma. Então é uma visão muito mais ocidental aí, né? A Edna Markovic está dizendo, voltamos para casa, é isso. Gente, passar pela morte do corpo é o que a Edna está dizendo, é voltar para casa. Nós estamos aqui como numa viagem temporária. Viajamos para o planeta Terra, cumprir uma tarefa aqui na Terra. Terminou a nossa tarefa, voltamos para casa, simplesmente. A gente deveria entender assim. Araújo Tuxa está dizendo aqui que a NASA já enviou alguma sonda a Júpiter. Uma pergunta, a NASA já enviou alguma sonda a Júpiter? Como tem vida encarnada lá? É uma matéria diferente? Então, Araújo Tuxa faz uma colocação, uma pergunta, né? Sobre a vida em Marte. Lógico que a Terra, os cientistas da Terra estão procurando a vida, né? Só que eles procuram nos planetas mais próximos primeiro, como Marte, né? Marte é um planeta muito ali pesquisado, né? Já desceram sondas em Marte. Júpiter, como é mais distante, né? Ainda que eu saiba, tem observação, mas não tanto quanto esses planetas mais próximos. Mas, Araújo Tuxa, o que acontece é que essas revelações são espirituais, né? Não são da ciência humana. Então, os espíritos nos garantem, né? E eu creio que faz muito sentido, que existe vida, sim, de encarnados em Júpiter, né? Assim como nos outros planetas, na maioria deles. Mas a matéria, como você pergunta, é apropriada a cada planeta, é lógico. Os corpos dos habitantes de Júpiter não poderão ser na mesma condição dos nossos, lógico, né? Devido à distância do Sol, né? Temperaturas muito diferentes da nossa, o solo diferentes, as condições de vida. Então, Araújo Tuxa e amigos, os habitantes de Júpiter, não confundamos. Na essência, somos iguais, somos espíritos da mesma forma criados por Deus. Mas os corpos são diferentes. Os corpos são apropriados a cada lugar, né? Então, amigos, que nós aumentemos o nosso entendimento com relação a isso, não nos esqueçamos de algo essencial. Nós somos um espírito imortal. Nós estamos temporariamente habitando um corpo físico, mas nós uma hora voltaremos para casa, né? Para a nossa dimensão espiritual. O Emmanuel continua dizendo, deixa eu me ver aqui antes, parece que tem mais alguns comentários, né? A Bruna Souza está lembrando o livro Exilados de Capela, né? Um livro bastante interessante, sim, quem gosta de ver aí sobre, né, a interação entre os planetas, né? Giovanni Badinelli está colocando aqui
têm vida em outros planetas, eles não vêm porque vibram noutra frequência. Sim, né? Cada planeta tem a sua frequência vibratória, né? Como coloca aqui o Giovanni, realmente, nesse sentido. Mas os amigos, os irmãos de outros planetas mais evoluídos, amigos, eles podem sim nos visitar. Eu acho que faz muito sentido a ideia dos discos voadores, né? Isso não é ficção, isso é uma realidade. Só que a ideia que criou que eles vêm para nos exterminar, para nos prejudicar, essa visão que é equivocada. Porque um espírito de planeta mais evoluído vai se aproximar de outro mais atrasado com a função de ajudar os irmãos mais atrasados, né? E não de perturbar aqueles que ainda não avançaram tanto. Nosso amigo Anderson Tavares dizendo aqui, o medo é não ir para casa, e sim para o umbral. É verdade, né, Anderson? Fica sempre aquele receio, né, da necessidade da dimensão umbralina, que muitas vezes é uma necessidade, né? Umbral não é castigo, umbral é criação nossa quando desencarnamos em desequilíbrio, né? A Araújo coloca aqui, é em outra galáxia? Não, nós estamos falando ainda da nossa Via Láctea mesmo, tá? Por exemplo, Júpiter está no nosso sistema solar, né? Estamos só aqui na nossa galáxia, nem precisa viajar para outra. Agora, o Exilados de Capela, sim. Ah, tá, justamente, né? Desculpa a minha burrice aqui. Exilados de Capela, sim, viu, Araújo Tuxa? Esse livro, ele fala de uma outra galáxia, né? De Cocheiro, né? Se não me engano, a dimensão, na galáxia da Cocheiro, se não me engano. E Capela é uma das estrelas dessa galáxia, né? E eles vêm para a Terra, um planeta que teve muita semelhança com aqueles habitantes de lá, entendeu? Deixa eu ver se tem mais alguma colocação aqui, antes da gente prosseguir. A Bruna está lembrando também, né? A cultura egípcia, os egípcios já tinham esse entendimento sobre o culto da morte. E a Bruna está colocando isso porque faz sentido com o livro, né, Exilados de Capela. Nós sabemos que o povo egípcio foi uma das raças que vieram também de Capela. E os egípcios eram muito, né, inteligentes, a gente vê pela criação, pela construção das pirâmides, né, uma coisa monumental, que mostra lá uma inteligência grande. E os egípcios, sim, conheciam muito, né, de corpo espiritual, tinham essa noção de vida após a morte, né? Eles tinham os iniciados, é bem lembrado aí pela nossa amiga. Que mais? Vê se tem mais algum comentário que a gente possa aproveitar aqui. A Ana Tavares, Dixon está dizendo também, são nos momentos difíceis que mais nos aproximamos do Criador, né? É muito isso mesmo, porque enquanto a gente está numa condição boa, a vida está tranquila, a gente se afasta um pouco, né? Quando a coisa aperta, quando a dor está mais intensa, né? É verdade o que a Ana coloca, aí a gente busca socorro, né? O que mais aqui? São vários comentários, me perdoem, hein, amigos, que não consigo, né, fazer a leitura de todos. A gente vai pensando um ou outro aqui para a gente fazer interação com vocês. O João está lembrando, aqui, dizendo, né, existe vida em Marte, mas as nossas limitações em todos os aspectos não nos permite ver. Essa questão, né, amigos, da confirmação da vida em outros planetas, a ciência está em busca porque ela tem certeza de que há, senão já tinham desistido, né? A gente percebe uma persistência da ciência. Então o Espiritismo está apenas adiantando uma coisa que eu tenho certeza que logo a ciência acaba comprovando, né? Tudo bem até aqui? Vamos seguindo mais um pouquinho. Isso mesmo, né, Araújo? Seria bom ter contato, né? Mas eu creio que os nossos irmãos de outros orbes, né,
tem nos visitado, sim, com a intenção de nos ajudar, né? Vamos à frente aqui. Emmanuel diz ainda: é imprescindível, portanto, esperar em Cristo com a noção real da eternidade. A filosofia do imediatismo na Terra transforma os homens em crianças. Olha que verdade que o Emmanuel coloca. Ele está dizendo aqui que nós devemos buscar em Cristo, esperar em Cristo com noção de eternidade. O que é isso, amigos? Vejam bem, vamos tentar entender bem em alguns exemplos. A nossa vida hoje está cheia de dificuldade, de problemas, não é? A maioria de nós temos muitos problemas. O que seria esperar em Cristo com noção de eternidade? É nós entendermos que quando a gente reencarna, pessoal, os amigos espirituais, orientadores do espaço, que trabalham sob a supervisão de Jesus, nos orientam com as provas da vida. Então, quando a gente vai reencarnar, nos é sugerido, por exemplo, renascer com a condição muitas vezes adversa. Então os amigos da espiritualidade já nos orientam: olha, você vai enfrentar uma vida de lutas. Você vai ter, um leque ali de situações diferentes para cada um de nós. Para uns vai ser uma doença difícil, para outros vai ser a convivência familiar desafiadora, para outros vai ser a escassez de recursos financeiros, para outros vai ser uma limitação física, uma imperfeição. Então são várias lutas que nós somos preparados para vir à Terra e enfrentarmos. Aí, quando aqui estamos enfrentando essas lutas que servirão para nosso crescimento espiritual, a gente roga a Jesus que nos livre de tudo isso. Isso não é esperar em Jesus com noção de eternidade. Quando a gente tem noção de eternidade, a gente entende que as lutas de hoje são oportunidades de vida melhor à frente. Se hoje, amigos, nós soubermos enfrentar as lutas com resignação, com fé, sem desânimo, tirando lições de tudo que a gente enfrenta, nossa vida seguinte, com certeza, será em melhores condições. Isso é esperar em Jesus com noção de eternidade. A gente confiar que não tem nada errado na nossa vida. Por que pedir que Jesus retire os problemas? Quando Jesus veio entre nós, ele dizia assim: o reino dos céus está próximo. Muitos de nós entendemos que era aquele reino de Deus como um lugar geográfico, que a gente imaginava que Jesus estava dizendo assim: olha, vocês estão quase chegando no lugar que é o reino de Deus. Não é isso. Quando Jesus dizia o reino de Deus está próximo, ele dizia, no meu entendimento, pelos estudos que vamos fazendo com outros que mais conhecem, é como se Jesus dissesse: com as orientações que já estamos fornecendo, Jesus dizendo, vocês já têm condições de começar a construir o reino de Deus em si. O reino de Deus está próximo porque nós já temos material suficiente de entendimento de começar a conquistar esse reino. Se nós esforçarmos-nos para perdoar mais, se nós nos esforçamos para não reclamar da vida que temos, se nós nos esforçamos para sermos úteis ao semelhante, se nós trabalhamos para desenvolver mais amor em nosso coração,
nós estamos conquistando o reino de Deus em nós. E com isso, futuras reencarnações em melhores condições. Quem não quer voltar melhor da próxima vez? Hoje nós estamos construindo o nosso futuro. Embora, disse o Chico, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar hoje e fazer um novo fim. Ou seja, hoje, amigos, nós estamos colhendo o que nós plantamos lá no passado. Mas, ao mesmo tempo, hoje nós estamos plantando, semeando o que nós haveremos de colher no futuro. Se hoje nós vivermos bem, fazermos o nosso melhor, as futuras reencarnações serão melhores. Pensemos nisso. Nós não podemos esperar em Jesus só para essa vida. Hoje, amigos, estamos no momento de colher o que nós plantamos lá atrás. Façamos a colheita com boa vontade, com resignação, e passemos a semear algo melhor daqui para frente, né? Porque, como disse Emmanuel, muitas vezes o nosso imediatismo, querer tudo para hoje, querer a solução dos problemas para hoje, é algo que nós nos assemelhamos a crianças espirituais. Nós parecemos crianças que não compreendem a vida na sua totalidade. Amigos, a vida é a vida eterna. Quando a gente ouve assim, nós vivemos uma só vida, está certo, não está errado. Nós vivemos uma só vida, a vida eterna. Ora estamos encarnados, ora estamos desencarnados. Ora voltamos de novo à Terra, ora voltamos de novo à vida espiritual. Uma vida e várias existências corporais, mas uma só vida. Então nós precisamos ter essa ideia de que a vida é a vida eterna. Esse trecho que estamos aqui hoje da viagem é muito curto, meus amigos. É um trecho muito pequeno para a gente se agarrar tanto. Isso aqui não é nada diante da eternidade. Por que que nós nos agarramos tanto? Tem muito mais pela frente. Nós voltaremos muitas vezes. E cada vez em melhores condições, dependendo daquilo que fizermos da nossa vida hoje. Tudo bem? Deixa eu ver aqui mais comentários. A Bruna Souza está dizendo, nossa experiência aqui na Terra tem que ser muito valorizada, pois Deus permitiu essa graça para que pudéssemos aprender e evoluir. É isso, né? Valorizemos essa existência como oportunidade de crescimento espiritual. A Fátima Fiorini está dizendo, o reino de Deus as pessoas vivendo como irmãos, ajudando um ao outro. Sim, né? Jesus não orienta na oração do Pai Nosso que a gente peça a Deus, venha a nós o vosso reino. Porque o reino de Deus ainda não é na terra. Mas quando a maioria das pessoas da terra desenvolverem o reino de Deus em si, quando a maioria de nós tiver o reino consolidado em si, aqui também será reino de Deus, na terra. Por isso Jesus orienta que a gente peça, né? Venha a nós o vosso reino. A Tata Del Rey está dizendo aqui, antes de voltarmos para cá, aceitamos nossas provas e até combinamos com quem passaríamos, né? Junto daqueles, né? A doutrina espírita é tão maravilhosa em nos ajudar a entender nossa jornada. Justamente. Nós planejamos, nós aceitamos, né?
chega aqui e ficamos rebeldes, não queremos reclamar de tudo. O que mais aqui? Vamos ver se a gente busca mais algum comentário. A Lucinei Galtério, bem-vinda, fazendo alguns convites aqui, muito legal. O João Franco está sugerindo aí um livro do Ramatiz, né, chamado A Vida em Marte. Algumas pessoas, né, tem alguns espíritas que têm um certo cuidado aí com o Ramatiz, né, outros já gostam, mas fica aí a sugestão do João Franco. Que mais? A Mônica Rovigatti aqui também. Boa noite, Mônica. Como nossa doutrina é confortadora, né? Pois é, a nossa doutrina é maravilhosa, né? É confortadora, ela é luz, né, na nossa vida, clareando o caminho. É uma maravilha, né? O João Franco está dizendo exatamente isso. Somos crianças espirituais ao olhar uma só vida, né, atual. É bem isso, focamos muito nessa, né? Cleusa Bueno, tudo bem, Cleusa? Bem-vinda, viu? Toda hora é hora, qualquer hora, fique à vontade. A Bruna está dizendo aqui que ela brinca que na próxima vida quer ser muito rica. Tá certo, Bruna, é um desejo seu. Pode ser que eles atendam, né? Tomara que você esteja pronta para isso, porque a fortuna é uma das provas mais difíceis, né? Aqui nós queremos muito ter uma fortuna, mas espiritualmente a gente tem um receio grande. Vamos então à frente aqui para finalizar? Então, finalizando, amigos, o Emmanuel diz assim, deixa eu ver antes aqui um comentário da Ana Dixon. Fico me perguntando o que seria de nós sem a doutrina espírita. Eterna gratidão ao nosso querido Kardec. Pois é, né? Gratidão mesmo. E a Beth Lima está dizendo, Paulo, por que uma pessoa que já morreu, sinto a presença dela todos os dias, será que está precisando de alguma coisa? Aí, Beth, é difícil te dizer uma resposta, né, única, porque se você sente a presença dessa pessoa, não podemos afirmar que é porque ela está precisando de algo. Pode ser que esteja te visitando por afinidades, né? Por alguma ligação. Existe N possibilidades, entendeu, Beth? Então, o que eu poderia te dizer nesse caso? Ore sempre por ela, desejando paz, porque você não sabe se ela está em boas condições ou não, se precisa ajuda ou não, se veio só para visitar, né? Então, ore para ela, peça a Deus que ela fique em paz, ofereça pensamentos de paz, né, de leveza espiritual, para que ela fique tranquila, né? Se tiver precisando de ajuda, vai receber a ajuda. Então, Emmanuel encerra a lição dizendo, não vos prendais à idade do corpo físico, às circunstâncias e condições transitórias. Indagai da própria consciência, se permaneceis com Jesus, e aguardai o futuro, amando e realizando, com o bem, convicto de que a esperança legítima não é repouso, e sim confiança no trabalho incessante. É legal isso, o Emmanuel é muito sábio, né? Ele nos orienta, porque nós muitas vezes somos crianças espirituais. Ele está nos orientando a não nos prendermos à idade do corpo. É muito importante isso. Porque às vezes, dependendo da fase da vida que nós estamos aqui, a gente pode estar preso à idade do corpo, que não é a mais importante. Entendamos uma coisa, a nossa idade espiritual nem sempre corresponde à idade do corpo. Por quê? Vamos dar um exemplo. A gente vê jovens que são espíritos velhos, maduros, vividos. A gente vê a sabedoria de crianças e jovens que está ali para qualquer um ver. Ali tem um espírito velho, vivido. E a gente vê também pessoas idosas, os corpos idosos, com espíritos infantis. Espíritos que
que têm pequena evolução, que não compreenderam muito da vida. Então, a nossa idade principal não é do corpo. Não nos prendamos ao corpo, porque às vezes a gente pensa que somente os idosos são sábios. Não. Tem crianças que ali têm espíritos maduros, jovens. Por outro lado também, às vezes a gente está na fase idosa e pensa assim, agora não adianta fazer mais nada, eu já estou velho. Não. Nós devemos aprender sempre. Qualquer aprendizado nós levamos conosco, né? Tudo que a gente conquistar de aprendizado, de conhecimento, de bagagem moral, virtudes, levamos conosco. Eu sempre repito que eu fico muito feliz quando eu vejo uma pessoa idosa entrar numa faculdade. A pessoa tem noção de eternidade. Ela sabe que o que ela aprender ali, não, ela vai levar com ela. Porque algumas pessoas pensam assim, mas não vai nem dar tempo de exercer a profissão. A pessoa não está preocupada com a profissão. Ela está preocupada com o conhecimento que ela vai conquistar com aquela empreitada, né, com aquela faculdade. Então, não nos prendamos à idade do corpo. E aí ele diz, indagai da própria consciência se permaneceis com Jesus. Esse é o problema central. Amigos, cada um de nós façamos essa pergunta a nós mesmos. Eu tenho permanecido com Jesus? Não é simples essa resposta, pessoal. Porque muitas pessoas pensam, né, que a resposta é simples. Não é. Porque muitas pessoas pensam assim, permanecer com Jesus é louvá-lo, é falar dos seus ensinamentos para outros, é fazer oração para Ele, é engrandecer Jesus. Isso não basta para permanecer com Jesus, não. Jesus já disse, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Amigos, nós já estamos no momento de despertar para a realidade espiritual. O que é permanecer com Jesus? É viver de acordo com o que Ele nos ensinou, com as leis sábias de Deus. Quanto que eu já me esforço para perdoar o meu irmão em humanidade? Eu tenho conseguido perdoar? Se eu tenho, estou buscando permanecer com Jesus. Eu sou paciente e tolerante com aquela pessoa que me agride? Se não sou, não estou permanecendo com Jesus. Porque o que Jesus faria era ter paciência e tolerância. Ele mesmo dizia, eu vim para os doentes e não para os sãos. Eu faço caridade verdadeira? Eu me importo com os outros irmãos em humanidade? Se não, não permaneço com Jesus. Vocês estão entendendo como a resposta é profunda? Permanecer com Jesus não é simples. Não basta louvá-lo. Não basta falar dos seus ensinos. Não basta orar todos os dias para Ele. Não basta. Nós precisamos seguir nos passos que Ele deixou. O que Ele nos convida? Aquele que quiser seguir após mim, é convite. Aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, esqueça um pouco de si. Tome a sua cruz. Ou seja, aceite as lutas de cada dia. Enfrente seus problemas com resignação. E siga-me. Porque Jesus é modelo e guia, como diz o Livro dos Espíritos. E então possamos fazer como Ele, dentro das nossas possibilidades, é lógico. Mas imitemos Jesus, amigos. Naquelas horas difíceis, pensemos assim, como Jesus agiria nessa hora? Quando alguém te agride, quando alguém te ofende,
Quando alguém te calunia, pensemos o que Jesus faria nessa hora. Amigos e amigas, nós somos convidados a fazer diferente. Fazer igual à massa não é seguir Jesus, não é estar com Jesus. O cristão é convidado a dar um passo além. O cristão é convidado a fazer diferente. Se nós queremos estar com Ele, permanecer com Ele, é o desafio maior. Lembremos João, o Batista, quando disse muito bela a frase: é necessário que ele cresça e eu diminua. O que é isso? Jesus cresça em nós e nós diminuamos o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa prepotência, as nossas vaidades. A gente precisa esvaziar das nossas imperfeições para que Jesus possa crescer em nós. Para chegarmos naquele ponto que Paulo de Tarso disse: já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Essa é a nossa meta, amigos. Se nós queremos permanecer em Jesus, é preciso um esforço grande para vencermos o homem velho e nos tornarmos alguém melhor do que nós mesmos. Esforcemo-nos nesse caminho de transformação, que é a nossa grande e esperançosa luta de um porvir melhor. Antes de passar aqui a ver os comentários de vocês, quero deixar um convite para uma palestra que realizaremos amanhã aqui na minha cidade de Bebedouro. Uma palestra presencial. Eu tenho deixado os convites aqui àqueles que quiserem, né? Então amanhã, quinta-feira, às 20 horas, eu vou passar aqui depois no meu Face e Instagram, deixar aqui a divulgação. Nós faremos a palestra aqui na Casa Centro Espírita Allan Kardec, aqui de Bebedouro, com o tema A Parábola do Semeador. Fica o convite, aqueles que quiserem, eu vou compartilhar na minha página, tá? Amanhã fica lá compartilhado, aqueles que quiserem, às 20 horas, tá bom? Deixa-me ver aqui mais comentários para a gente encerrar, então. Isso mesmo, João. Esforço hercúleo. É esse esforço que nós precisamos, amigos. Não é qualquer esforço, não. Cláudio Oliveira está dizendo aqui: concordo com você, mas ainda estamos em edição de melhoramento. E temos que seguir tentando, mas é difícil, muito difícil. Cláudio, eu concordo com você, sim, é difícil. Nós estamos aí nessa edição mesmo. Mas olha, não nos acomodemos, né, Cláudio e amigos? Não queiramos dar uma desculpa assim: é muito para mim, eu não consigo. Nós precisamos nos esforçarmos, né? É preciso uma luta grande aí se nós queremos ser alguém diferente. A Bruna Souza está dizendo: sejamos as boas ovelhas. É bem lembrado lá da passagem, né? A Edna Markovic está dizendo: por isso temos que respeitar nossos irmãos que estão ainda na ignorância. É bem isso, né? Os irmãos que ainda não aprenderam o que nós já aprendemos, precisamos ser mais tolerantes com eles, né? A Thaís aqui dizendo: obrigado pelo convite. Legal, fica aí o convite. Agradeço aqueles que quiserem, né, participar conosco. A Ana Tavares aqui deixando seu agradecimento. Eu agradeço muito também, Ana. Obrigado pela presença de vocês. A Edna também aqui agradecendo. A Bruna Souza disse ainda: quantas pessoas perdem tempo se preocupando com a aparência física, né, brigando com a velhice, fazendo plásticas, né? Pois é. Infelizmente, né, pessoal, muitas pessoas ainda ficam presas à questão corporal e sofrem com isso, né? É difícil, imagina, você ver aquilo que para você é o máximo, né, que é o corpo, é um desespero perceber o corpo envelhecendo, né? Então deve ser algo muito desgastante para aqueles que consideram o corpo como o máximo aí, né?
A Fátima Chaves dizendo também, pois é verdade, eu digo que tem pessoas idosas com espírito jovem e outras tão novas, né? Que são espíritos mais velhos, com aquilo como comentamos, é justamente. A Leonora também deixando seu comentário aqui, legal. Deixando uma explicação muito boa aí que o pessoal está lendo também, né? Muito legal, Leonora. Obrigado, Bruna. Está dizendo toda quarta-feira é uma bênção de aprendizado. Isso é bondade sua, obrigado. Mas o Emmanuel, sim, né? Eu que acabo dificultando um pouco aqui, mas muito legal. A Selma Luísa também agradecendo aqui, muito obrigado, viu? Dorinha Pereira, muito legal. A Rose. Pessoal, convido vocês, a nossa amiga Loiva, dizendo obrigado pelo excelente estudo, muitíssimo obrigado por ter aceito minha sugestão. A Loiva tem sempre sugerido aí lições para nós, uma amiga muito estudiosa, também que faz aí a divulgação da doutrina, né, expositora da doutrina lá do Rio Grande do Sul. Vale a pena acompanhar o trabalho da Loiva, ela participa sempre lá no Centro Espírita Farol de Luz, né? Tem alguns amigos que já acompanham. Obrigado, João, a Marília Taralo, a Mari Batista também, sempre muito gentil. Obrigado a todos aí pela gentileza, muito obrigado. Valeu, João. Lilico Miller também sempre estudando conosco aqui, né? A Joelma dizendo que precisa de preces. Vamos fazer então a nossa oração. A Fátima Chaves também dizendo estudo bom, que aprendemos tanto, né, com nossos amigos. É isso mesmo, Emmanuel nos ensina muito. Luci Faria, obrigado Luci. Maria Luísa, muito legal. Pessoal, vamos então fazer a nossa oração final. Fica o convite aí para vocês, aqueles que quiserem permanecer mais um pouquinho conosco. Vamos então agradecer. Gosto sempre de iniciar uma oração agradecendo, porque a gente vai compreendendo quanto nós recebemos todos os dias da nossa vida. Às vezes a gente não tem noção, porque nós não vemos a ação da espiritualidade junto de nós. Mas podemos ter a certeza que são muitas bênçãos, muito amparo desses amigos, sob a coordenação maior de Jesus, nos amparando, nos protegendo, nos fortalecendo, sempre pela bondade e amor infinito de Deus, nosso Pai. Rogamos a Deus que abençoe todos os lares que enfrentam lutas maiores, todos aqueles aqui que pedem o amparo, a oração, que todos os lares sejam visitados por esses amigos espirituais, possam fluidificar as nossas águas, nos deixando esse bálsamo salutar, que nos fortalece, que nos reanima. Então a nossa gratidão a Deus por essas bênçãos que sempre recebemos, e por mais esse momento de estarmos reunidos aqui para esse aprendizado. E para encerrarmos então, vamos relembrar a bela oração que Jesus nos ofereceu. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. Em nome de Deus, de Jesus, de Maria e de os bons espíritos amigos, encerramos a nossa atividade. Que assim seja. Que bom, né? Mais uma noite de estudos, mais um momento de
aprendizado, de recebermos o amparo dos amigos espirituais. Tenho certeza que todos nós estamos muito mais, com os pensamentos elevados, muito mais tranquilos, harmonizados. Que todos nós tenhamos uma noite tranquila, de boas reflexões, meditemos ainda mais sobre tudo isso que vimos aqui hoje e que vamos incorporando em nossa vida diária. A minha gratidão a cada um de vocês pela presença amiga, pela participação, por todo o carinho que nos oferece com a presença, com as palavras, com os comentários, por tudo que nos oferece. Fica aí, então, o convite para a próxima semana, para mais uma quarta-feira de estudos. Aqueles que quiserem, então, acompanhar conosco a palestra amanhã, fica também aberta a possibilidade. E aqueles outros também que estudam conosco às segundas-feiras, o livro Nosso Lar. Até a próxima oportunidade, então. Fiquem com Deus, muita paz, Deus abençoe seus lares. E muito obrigado por mais esse momento de estudos. Um abraço, meus amigos.